Hoje é sexta-feira, 31 de janeiro, último dia do nosso mês de janeiro. Que mês incrível para todos nós, né? Quase que não acaba, hein? Eu sou Marina Seganfredo e juntos aqui vamos mergulhar no 15º episódio da nossa aguardada Review Jurídica semanal. Bom, antes de começar, eu já quero agradecer os mais de 27 mil inscritos na nossa newsletter jurídica e te dar um spoiler mais importante da nossa breve história de vida. Bom, na quarta-feira que vem vai ser lançada a nossa primeira newsletter temática, com um conteúdo exclusivo voltado para a área penal. Bom, toda a nossa equipe já está muito ansiosa com isso, então eu espero que você também fique, porque o conteúdo dela vai ser muito, mas muito acima da média. Será que você já está pronto para esse momento? Bom, agora me conta o que você está achando do nosso podcast. E a nossa Lawletter tem feito diferença aí no seu dia a dia? Bom, se sim, você faz um print desse episódio, posta nos seus stories e marca a gente lá no @lawletter, LAW.LETTER, e a gente vai espalhar conhecimento juntos. Combinado? Bora então para mais uma edição cheia de conteúdo e qualidade. Nova lei ou retrocesso? A Argentina propõe fim do feminicídio no Código Penal. O governo de Javier Milei apresentou uma proposta para retirar o feminicídio do Código Penal argentino, argumentando que a medida visa garantir a igualdade perante a lei e assegurar que todas as vidas humanas tenham o mesmo valor jurídico, sem distinções baseadas no gênero da vítima. O ministro da Justiça, Mariano Cunha Libarona, defende que a reforma promove neutralidade e coerência no sistema jurídico, evitando a criação de categorias penais específicas que, em sua visão, podem comprometer a universalidade da justiça. No entanto, a proposta gerou intensos debates no âmbito jurídico e social, dividindo opiniões entre especialistas, movimentos feministas e a sociedade em geral. Críticos da medida argumentaram que a retirada do feminicídio do Código Penal representa um retrocesso na luta contra a violência de gênero, um problema estrutural e alarmante na Argentina. Dados de 2024 mostram que o país registrou mais de 300 feminicídios, evidenciando a persistência de um cenário grave. Movimentos feministas e especialistas em direito penal alertam que a proposta pode enfraquecer a proteção jurídica das mulheres, já que o feminicídio foi incorporado ao ordenamento justamente para reconhecer a especificidade desse tipo de crime, que ocorre no contexto de uma relação de poder desigual entre gêneros. Para esses grupos, a tipificação do feminicídio não viola o princípio da igualdade, mas é um mecanismo necessário para enfrentar uma realidade social marcada pela violência sistemática contra as mulheres. Por outro lado, os defensores da reforma sustentam que o direito penal deve tratar todos os homicídios de forma igualitária, sem distinções baseadas em características da vítima. Eles argumentam que a criação de figuras penais específicas pode levar a uma fragmentação excessiva do direito penal, gerando complexidade e desigualdade na aplicação da lei. Além disso, afirmam que a violência de gênero pode ser combatida de forma eficaz por meio de políticas públicas e medidas preventivas, sem a necessidade de diferenciações na legislação penal. Quem vai nos ajudar a aprofundar esse debate é o advogado e especialista em direito penal e processo penal, Dr. José Felipe Luca. Doutor, conta um pouquinho para a gente sobre a sua visão sobre esse assunto. A retirada do feminicídio do Código Penal argentino não necessariamente enfraquece o combate à violência doméstica, desde que o Estado esteja comprometido em implementar políticas públicas que abordem as causas estruturais da violência de gênero. Isso inclui investimento em educação, promoção da igualdade de gênero, mudanças culturais e a construção de uma nova narrativa sobre o papel da mulher na sociedade. Além disso, é importante fazer referência ao princípio da igualdade, que deve ser respeitado a qualquer ordenamento jurídico. A vida de um homem tem o mesmo valor que a vida de uma mulher, e qualquer distinção legislativa deve se justificar por razões específicas, como corrigir desigualdade histórica, proteger grupos vulneráveis. Contudo, igualdade não significa ignorar diferenças culturais que tornam mulheres mais vulneráveis à violência. A lei deve equilibrar a igualdade formal e material, garantindo proteção às mulheres sem desconsiderar o valor universal da vida humana.
Muitos homens que cometem violência contra a mulher o fazem baseado em crenças culturais ultrapassadas. Esses padrões, que podem ter sido aceitos há 50 anos atrás, não são mais compatíveis com uma sociedade em evolução. Para mudar isso, não basta endurecer penas, é preciso transformar mentalidades. E como se faz isso? Educando desde a infância. No Brasil, a inclusão do feminicídio como qualificador em 2015 deu visibilidade ao problema, mas teve impacto limitado. Dados da Câmara dos Deputados mostram um aumento de 7,2% em 2019 e 6,1% em 2022, como exemplo. Isso evidencia que, mesmo com o endurecimento da lei, os crimes não diminuíram. Portanto, a legislação penal sozinha não resolve problemas complexos como a violência de gênero. O combate exige políticas preventivas que protejam mulheres, promovam igualdade de gênero e reeduquem a sociedade, sempre baseadas no princípio da igualdade, que reconhece o valor intrínseco de todas as vidas. Enquanto leis são ferramentas importantes, é na transformação cultural e no respeito à igualdade que reside o verdadeiro potencial para reduzir o feminicídio e a violência contra a mulher. Muito interessante, não é? Obrigada pela participação, doutor. Então, vamos para a próxima. Uma servidora do Tribunal de Justiça de São Paulo foi condenada a 16 anos de prisão em regime inicial fechado por desviar 2,4 milhões de reais de processos judiciais por meio de alvarás fraudulentos. Segundo a sentença do juiz Paulo Fernando Deroma de Melo, da primeira vara de crimes tributários e lavagem de bens de São Paulo, a acusada direcionava os valores para terceiros, adquirindo bens como ouro e imóveis, e chegou a preparar uma fuga com passaportes e celulares. O magistrado destacou que o esquema envolvia uma associação criminosa, causando prejuízos significativos ao erário e manchando a imagem do judiciário. Além da pena de prisão, a servidora perdeu o cargo público e foi condenada ao pagamento de 76 dias multa, além da devolução dos bens adquiridos com o dinheiro desviado. A decisão também atingiu outros envolvidos no esquema, reforçando que, no direito penal, a tentativa de ocultar crimes por meios de bens de luxo ou estratégias de fuga não impede a responsabilização. A servidora havia preparado uma fuga evidenciada pela posse de passaportes, dinheiro em espécie e múltiplos celulares, o que demonstra um elevado grau de dolo e desrespeito às normas jurídicas. Esse comportamento foi considerado um agravante na dosimetria da pena, conforme o artigo 59 do Código Penal, que orienta a análise da personalidade do agente, das circunstâncias do crime e das suas consequências para a sociedade. Essa com certeza não se deu bem, não é? Bom, tem mais, gente. Algemas nos céus, ministro critica a deportação de brasileiros pelos Estados Unidos. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, classificou como flagrante desrespeito aos direitos fundamentais o uso de algemas em 88 brasileiros deportados dos Estados Unidos para Manaus. Segundo ele, o tratamento dado pelos Estados Unidos é incompatível com a dignidade humana e o caso foi relatado ao presidente Lula. A Polícia Federal confirmou que os passageiros desembarcaram algemados, mas foram imediatamente liberados ao chegarem ao Brasil. Após o susto, receberam comida, colchões e até banho no aeroporto. A deportação ocorreu com base em um acordo firmado em 2018, mas a Polícia Federal garantiu que nenhum dos deportados seria detido novamente. O caso reacende o debate sobre os direitos internacionais e o tratamento dado a cidadãos brasileiros em processos de deportação. Enquanto isso, os passageiros já podem dizer que, pelo menos, voltaram ao Brasil com direito à hospitalidade aeroportuária. Esse incidente ocorre em meio a uma intensificação das políticas de deportação nos Estados Unidos, especialmente após a posse do presidente Donald Trump, que tem adotado medidas mais rígidas contra a imigração irregular. A situação gerou preocupação entre brasileiros e situação irregular nos Estados Unidos, que temem um aumento nas deportações em massa e relatos de maus-tratos durante o processo. O caso também levanta questões sobre a necessidade de revisão de acordos internacionais e a garantia de que os direitos humanos sejam respeitados em todas as etapas da deportação.
Essa deu o que falar na semana, não é? Que coisa! Operação Skyfall, hacker é derrubado em Santa Catarina. Na segunda-feira, dia 27, o GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, em parceria com o Cyber GAECO e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desmantelou um esquema de acesso e adulteração ilegal de dados processuais no estado. O suspeito, apelidado de vilão cibernético, foi preso em Curitibanos após uma investigação que revelou suas invasões a sistemas judiciais, privados e até de segurança. Com um histórico de crimes digitais desde a adolescência, o hacker violou mais de 80 credenciais, falsificou documentos e manipulou processos judiciais para atrapalhar a marcha processual. Durante a operação, foram apreendidas ferramentas avançadas e um sistema próprio desenvolvido pelo suspeito, que agora está sob custódia. As investigações continuam para intensificar possíveis cúmplices e desvendar a extensão total do esquema. A Operação Skyfall, que contou com o apoio do Núcleo de Inteligência e Segurança, o NIS, e da Polícia Científica, é um exemplo de trabalho integrado no combate aos crimes cibernéticos. O desembargador Sidney Eloy da Labrida, coordenador do GAECO, destacou a importância da inteligência conjunta para o sucesso da operação, afirmando que ataques às instituições não ficarão impunes. A prisão do hacker reforça a mensagem de que crimes digitais, mesmo quando cometidos por indivíduos com habilidades técnicas avançadas, serão investigados e punidos com rigor. Para o suspeito, o jogo acabou e ele agora vai enfrentar as consequências legais das suas ações. Prescrição intercorrente, só se for no tempo certo. Um condomínio de Ribeirão Preto tentou se livrar de uma dívida de 25 milhões de reais, alegando prescrição intercorrente com base na Lei 14.195/2021. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou o argumento de forma categórica. A relatora do caso, a desembargadora Ana Lúcia Romagnoli Martucci, explicou que a nova lei não pode ser aplicada retroativamente, já que o processo foi iniciado sob o CPC/73 e seguiu válido. O condomínio argumentou que a dívida já deveria ter sido esquecida, mas o tribunal destacou que a parte credora fez várias tentativas de cobrança ao longo do tempo, além de haver suspensões de prazos durante o processo. Ou seja, não houve inércia do credor, apenas um longo desenrolar do caso. O resultado foi que a execução da dívida permanece válida e a prescrição intercorrente só se aplica a fatos ocorridos após a vigência da nova lei. A tentativa do condomínio de usar uma regra nova para um processo antigo foi comparada a tentar pagar um boleto vencido com uma nota que ainda nem foi impressa. O caso serve como um alerta sobre a importância de compreender os limites temporais da aplicação de novas leis e os requisitos para a configuração da prescrição intercorrente. A prescrição, de modo geral, é a perda do direito de exigir uma obrigação devido ao decurso do tempo. No direito brasileiro, ela pode se manifestar de diferentes formas. A prescrição ordinária ocorre quando o credor deixa de exceder o seu direito dentro do prazo legal, como os 10 anos para cobranças em geral. Artigo 205 do CC. Já a prescrição intercorrente acontece no curso do processo de execução, quando o credor fica inerte por um período determinado após a citação do devedor, podendo levar à extinção da execução. Artigo 921 do CPC. Outro tipo relevante é a prescrição penal, que extingue a punibilidade do agente caso o Estado não julgue e execute a pena dentro dos prazos previstos no Código Penal. Por fim, a prescrição trabalhista permite que o empregado ingresse com reclamação trabalhista até 2 anos após o fim do contrato, podendo pleitar verbas relativas aos últimos 5 anos do vínculo empregatício. O caso do condomínio reforça a importância de estar atento aos prazos prescricionais e às regras que regem a sua aplicação, especialmente em processos de execução. Para os operadores do direito, é essencial compreender essas nuances para evitar surpresas desagradáveis e garantir a efetividade das ações judiciais. Gostou das notícias de hoje?
Alguma aí te chamou mais atenção? Bom, eu espero que esse episódio tenha trazido insights valiosos aí para sua rotina jurídica, com informações e reflexões que enriquecem a sua prática. E tem mais, na próxima semana a gente vai voltar com com análises profundas, curiosidades e os principais destaques do mundo jurídico. Law Letter, sua dose diária de inteligência jurídica. Um bom fim de semana.